O Evangelho começa com um pedido, uma oração de mestres da lei e fariseus. Quer dizer, daquelas pessoas que estão o tempo todo se confrontando com a palavra, com a Torá, com os profetas, que estão lendo, que deveriam estar meditando. E o pedido é: mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. É um desses pedidos caprichosos que as pessoas continuamente fazem a Deus. Deus, eu quero um sinal. Me mostra um sinal, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal. Jesus nunca cedeu diante desse tipo de pedido. Toda vez que chegaram para ele dizendo: queremos que tu faças um sinal, queremos que tu faças um milagre, ele sempre reagiu de uma maneira, às vezes até abrupta. Ele nunca consentiu nisso. Mas ele responde: uma geração má e adúltera busca um sinal. Ele chama de má e de adúltera, no sentido de que trai continuamente a vontade de Deus, no sentido de que procura desculpas, portanto, quer desviar-se da retidão. É uma geração má. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí, os versículos seguintes são uma explicação que ele mesmo dá do que significa dizer isso. O sinal do profeta Jonas. O que é isso? Então ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Como que dizendo: o sinal será a minha paixão e a minha morte, sobretudo a minha ressurreição. Mas para que não pensassem que o sinal, digamos assim, é algo que ele faria ou algo que aconteceria com ele, ele explica ainda melhor. Ele diz: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. E mais uma vez ele repete: no dia do juízo, a rainha do sul, a rainha da Etiópia, se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, ele é o sinal. Não é tanto aquilo que acontece com ele, ele é o sinal. Portanto, aqueles homens estão diante do próprio Deus encarnado, e ao invés de olharem para ele e entender que ele é a palavra, que ele é a expressão perfeita daquilo que se deve fazer, daquilo que se deve viver, ao invés de eles chegarem para ele e dizerem: Senhor, ensina-nos, nós queremos aprender contigo, Senhor, nós queremos mergulhar em ti, eles estão ainda em busca de um ulterior sinal. Por isso, a resposta de Jesus, se a gente sabe ler, a gente capta o sentimento dele. É uma resposta ao mesmo tempo irônica e cheia de tristeza. Um Deus frustrado, que chega e diz: uma geração má e adúltera busca um sinal. Como quem diz: cansei. Eu atravessei a distância infinita que me separava de vós. Me fiz
homem para falar convosco. Vocês ainda estão buscando um sinal? Pois é, até hoje as pessoas estão buscando um sinal. De vira e mexe as pessoas falam isso: ai, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal para entender qual é a tua vontade. Aí as pessoas entram em crise e falam: qual será o propósito de Deus para a minha vida? Para que eu vim a esse mundo? Está escrito no catecismo. Catecismo de São Pio X, para não ter assim, dúvida de que é uma coisa velha mesmo, arquiconhecida. Para que Deus criou o homem? Para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Ponto final. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Mas será que... Não, peraí, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, você que está complicando. Mas qual será a vontade de Deus para mim? As pessoas mistificam isso, né? Mistificam e querem. Mas se acontecer isso, então eu farei aquilo. E se acontecer o contrário, então eu farei aquilo outro. Aí acontece uma terceira coisa que a pessoa não previu. Eu falei: e agora? O que será? Querendo sempre que haja uma decisão assim. Eu vou jogar o dado. Vamos ver o que vai dar. Ou seja, transformando a vontade de Deus numa palhaçada. Essas mistificações são infantilidades pagãs de quem ainda está atrás de um oráculo, quem quer ver o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, se pode. O sinal que Deus nos dá é a vida, o tempo todo Ele está falando conosco, a todo momento. Sinal que Ele nos deu é Cristo, é a sua palavra. Leia, ore, mas sobretudo, existe um instrumento que exige uma certa preparação para usar, e raras pessoas usam, mas é um instrumento muito importante que Deus nos deu. Chama-se cérebro. Deus nos deu um cérebro. Ele nos deu a capacidade de discernir. Ele nos deu a capacidade de, à luz da sua palavra, conhecendo a sua palavra, discernir. Usar a nossa mente. Ler as circunstâncias, ler a nossa vida, ler os nossos talentos. Eu não preciso mistificar a vontade divina e esperar que uma borboleta venha me trazer uma notícia, ou ficar com medo, porque um sinal ruim. Tem gente que tem medo de sinal ruim. Conheci uma pessoa que era toda cheia de esses misticismos, né? Aí se uma gralha canta, é um sinal ruim. Se um cachorro uiva, um sinal do demônio. Esses dias eu estava em casa, tem um gato meio endemoniado que fica rondeando aqui na minha casa. Eu digo que é endemoniado porque gosta de dar susto na gente, né? Gato preto, feio. E esses dias tive uma visita em casa, o gato pulou, tomou um susto, aquele medo. O demônio, não, o demônio é o gato. Parece um pouco, mas é só o gato. E as pessoas mistificam e criam aquele negócio, não, porque agora cantou um rasga-mortalha, logo alguém vai morrer. Não, chegou uma mariposa preta, logo. Isso não significa nada. A mariposa é a mariposa, o morcego é o morcego, o gato é o gato, o passarinho é o passarinho. Quem é fraco da cabeça é você. Não jogue a culpa nas criaturas de Deus, não. É você que é um doente mental, que fica olhando para as coisas, achando que elas trazem uma notícia que não tem nada a ver com a realidade, mas que você está enxergando, porque não sabe ler a palavra de Deus, porque não sabe usar a mente que Deus te deu. As pessoas dizem, não, essas coisas podem dar errado.
Quem me garante que o que eu vou fazer vai dar certo? É quem é que tem a garantia para qualquer coisa nessa vida? Desgraça acontece na vida de todo mundo, de quem é bom, de quem é ruim, de quem presta, de quem não presta. Coisas boas também. Jesus nos disse isso no Sermão da Montanha, quando ele ensinou que Deus faz o sol brilhar sobre maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. O que nos deve mover a agir não são esses tipos de apreensão, né? Algumas pessoas têm essa sensação, eu sinto que está faltando alguma coisa para mim. Sim, está faltando mesmo. Use o seu cérebro, aí vai ficar tudo completo. Use a sua mente, tenha discernimento, leia, entenda, reflita. Olhe para as circunstâncias, as coisas estão dadas. Olhe para a realidade, está tudo aí. Deus está falando conosco através das coisas que estão acontecendo. Esse dia até alguém me falou, mas como é que eu vou saber se Deus quer que eu seja isso ou um astronauta? Eu falei, bom, se Deus quisesse que você fosse um astronauta, você estaria do lado da NASA, você conheceria gente seria viável. A providência faria com que as coisas se encaminhassem de modo viável para isso. São confabulações totalmente descabidas, que não tem nada a ver com a realidade. Fantasias que nós criamos. Oh, mas eu gostaria de que tivesse acontecido isso. Oh, mas eu estou preso àquela situação. Esses dias eu vi uma pessoa que dizia que já estava com 60 anos, que tinha terminado com o primeiro namorado, mas ainda tinha sentimentos por ele. Sou velho morrendo, minha filha, já cheio de doença, e você ainda pensando nisso. Gente louca. Precisa ser tratada. Que não sabe usar a cabeça, que fica o tempo todo com fantasia, com sonho, com ilusão. Mas e se tivesse acontecido diferente? Aconteceu diferente? Não aconteceu. O que aconteceu foi isso daí. Então, ponto final, vamos lidar com a realidade? E parar de chorar o leite derramado? Isso não é filho de Deus, não pensa assim. Isso não é coisa de filho de Deus. Nós temos que lidar com as coisas reais. Oh, mas eu queria ter sido bailarina. Não foi, infelizmente não foi. E o pior é que já deu artrose, já está com bico de papagaio, já está toda ferrada. Não vai dar mais certo, esqueça isso. Use a mente, tem que lidar com a realidade. Nós temos que lidar com a realidade. Deus nos fala assim. Temos que parar de ficar sonhando com quimeras, com confabulações que só nos afastam do concreto, né? Porque a nossa imaginação é capaz de criar roteiros cinematográficos. Então nós criamos ilusões sobre pessoas, imaginamos coisas. Criamos ilusões sobre a nossa vida, imaginamos coisas. Criamos todo tipo de situação. E aí vamos nos frustrando, porque a nossa ilusão não deu certo. E aí nós jogamos Deus na confusão e culpamos Deus por não ter feito aquilo que Ele não prometeu mesmo que faria. E aí queremos que Ele fique o tempo todo confirmando ou não as loucuras que nós criamos com a nossa cabeça. E aí nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus? Meu querido, a vontade de Deus é Jesus Cristo, ponto final. Imite a Jesus Cristo. Seja uma reprodução de Jesus Cristo. A primeira leitura diz algo bonito. O profeta diz assim: foi-te revelado ao homem o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Não tem grandes elucubrações a serem feitas. No Salmo responsorial nós rezamos: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente. Seja reto. Procure fazer o que é bom, o que é perfeito.
A não ser que você seja um hipócrita. E tem gente que é assim, né? Será que é a vontade de Deus que eu destrua aquele casamento? Bom, aí é dúvida de feiticeiro, né? De quem está querendo desobedecer os mandamentos de Deus e achando... Claro que Deus não vai ser contrário à lei que Ele criou. A pessoa quer fazer uma loucura. Ah, mas será que Deus não quer essa loucura? Espera aí, os caminhos de Deus são retos. Deus não brinca com a nossa vida. O Senhor gosta de retidão. O Senhor não gosta de sinuosidade. Quem gosta de caminho sinuoso é cobra. Deus não. Os caminhos de Deus são retos. São diretos. Isso tudo está aqui. E nós temos que aprender a ler a palavra e a meditá-la e ser sensatos e parar de querer brincar de tarô. Brincar de adivinhação. Oh, mas será que isso? Será... Para o cristão isso tudo é pernicioso, é pérfido, é abominável. Porque Deus nos chama a usar a mente e a discernir, iluminados pela fé. A vontade de Deus é que a gente cumpra o próprio dever. Que é aquilo de que mais a gente gosta de fugir. É sempre assim. A pessoa casa, aí quer fugir do casamento. Quer ficar andando de cima para baixo, quer fazer não sei o quê, quer perder o seu tempo, etc. Oh, peraí. Vontade de Deus, casou, casa, vai para sua casa. Simples. Você tem que usar a mente, mas precisa ser um Einstein, precisa ser um Sócrates, precisa ser o São Tomás de Aquino para entender uma coisa óbvia que nem essa? Não precisa. Isso é evidente. As pessoas são infantis. Então elas casam, mas querem viver como solteiros. Elas namoram e querem achar que estão livres. Ela tem que servir a Deus, mas ao mesmo tempo não quer. As pessoas que complicam. Mas a vontade de Deus está clara, é simples. E não precisa ser muito inteligente para entendê-la. Basta quase ter um tico e um teco funcionando no lugar, que com isso você consegue resolver muita coisa. Tem muita gente que passa a vida inteira, uma vida boa, tranquila, servindo a Deus e fazendo a vontade dele, sem ser um grande intelectual. Na verdade, nós temos que aprender que o Evangelho é muito mais simples e concreto do que a gente costuma fazer. Parar de mistificação, porque isso nos atrapalha no nosso caminho. A mística é uma coisa, mistificação é outra. Mística é um encontro com Deus na vida, em que nós vamos ganhando intimidade com Ele pela oração. Mistificação é loucura, é delírio, é entrar para um tipo de relacionamento mágico com Deus, isso não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com o Novo Testamento, nada a ver com a Palavra de Deus. Temos que abrir os olhos e aprender que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua psique, diz Jesus no Evangelho. Deus quer que a gente ganhe a nossa alma, a nossa psique. Ele quer que a gente ganhe consistência, sabedoria, prudência, que a gente se torne sagaz, vivo, experiente. É isso que Ele quer. Ele não quer que os cristãos se tornem cada dia mais inseguros, imbecis, idiotas. Isso é contrário da palavra dele. Amedrontados. Não, isso não é o que Ele quer. O que Ele quer é que nós ganhemos a nossa alma segundo a sabedoria do Evangelho.